Olá pessoal, beleza? Bom, estamos vivendo um tempo de crise, uma nova crise, correto? Não, não segundo C.S. Lewis, um dos grandes pensadores do século XX, sem dúvida alguma está entre os 10 grandes pensadores do século XX, extremamente querido na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, mas no mundo como um todo hoje a sua obra já se faz presente. E um texto que foi publicado no Brasil, que está presente neste livro, O Peso de Glória, que na verdade é uma transcrição de uma palestra que ele proferiu durante a Segunda Guerra Mundial, vem muito a calhar para esse momento. O nome da palestra é Busca de Saber em Tempos de Guerra, que está presente neste livro, publicado pela editora Vida, O Peso de Glória. Muito bem, C.S. Lewis argumenta que a humanidade vive em crise. Para nós cristãos, uma crise constante por causa da queda. Então, após a queda, a humanidade entrou numa crise, se separou de Deus e, evidentemente, tudo quanto é tragédia, todas as formas de pecado possíveis entraram na humanidade. Sendo assim, o que nós estamos vivendo agora não apenas é fruto desta queda, desse colapso que a natureza também acabou sofrendo, inclusive a morte entrou no mundo por causa do pecado, é apenas um pico da crise, não é uma outra crise. Agora C.S. Lewis também, neste livro, deixa bem claro uma coisa muito interessante, que a crise, quando ela é extremamente aguda, e sobretudo crises que envolvem a morte do ser humano, como no caso da Segunda Guerra Mundial, onde aproximadamente 50 milhões de pessoas morreram, ou agora na crise do Covid-19, essa pandemia que está dizimando centenas de milhares ao redor do mundo, certamente uma coisa nós podemos tirar de válida de tudo isso. Ou seja, a ideia de que a morte é algo inevitável e de que a morte precisa ser pensada. Inclusive o próprio C.S. Lewis deixa bem claro nesse artigo que 100% de nós iremos morrer, mas poucos de nós refletimos sobre a morte. E talvez nesse momento, onde se fala tanto de morte, às vezes até de forma banal e exagerada, desprendida de qualquer reflexão, o que nós podemos aprender é que nós devemos fazer uma reflexão. Como nós estamos nos preparando para a morte? Qual é o legado que nós pretendemos deixar? O que dirão de nós quando nós partimos? E principalmente, como está a nossa vida diante do nosso Deus? Aliás, esse era o grande foco de C.S. Lewis. Uma outra lição importante que Lewis nos deixa é o seguinte: devemos abandonar todas as tarefas consideradas elevadas, como a busca do conhecimento, título da palestra dele, Busca do Saber em Tempos de Guerra. Vamos plagiar ele e transformar esse título em Busca do Saber em Tempos de Covid. Será que vale a pena continuar estudando? Será que eu devo abandonar todos os livros que eu estou lendo? Será que vale a pena continuar fazendo bem? Tentar deixar o legado para alguém? Tentar manter a dignidade perante a família? E C.S. Lewis, com toda a sua sabedoria, diz que os maiores pensadores, os maiores inventores, as maiores descobertas, inclusive na área da medicina, surgiram em tempos de crise. E ele argumenta também que se o homem estivesse esperando o tempo de paz para que isso ocorresse, talvez isso jamais tivesse surgido. Talvez jamais essas invenções, essas obras literárias tivessem surgido. Como o período áureo da literatura grega sempre envolveu guerras, conflitos, crise da democracia ateniense e tudo mais. E assim foi durante vários séculos e milênios de que o homem está na Terra. Então, ele argumenta, por que deixar a busca do conhecimento para depois? Como ele viveu na Segunda Guerra Mundial, essa palestra tinha sido proferida para jovens da Universidade de Oxford e de outros lugares que vinham até ele para ouvi-lo, mas é evidente que não devemos parar. E é na crise que nós devemos, de fato, continuar. Tendo consciência de que não é mais uma crise, é a crise da humanidade.
E a verdadeira crise da humanidade é a separação dela para com Deus. E talvez nesse momento a gente possa refletir. Muitos estão falando do porquê isso ocorreu, como isso vai passar, como será o mundo no pós-pandemia. Até um programa na televisão chamado O Mundo Pós-Pandemia, como se nós pudéssemos saber o que vai ocorrer. É evidente que não temos noção do que pode ocorrer. Uma noção nós temos, a crise continuará. A crise do nosso eu para com o nosso Deus. Melhoremos, busquemos conhecimento, não paremos de fazer isso, porque a crise não vai passar, apenas o pico vai diminuir. Essas são as lições valiosas que C.S. Lewis nos traz. Que Deus possa abençoar você e principalmente reflita como está você diante de Deus, pois se nós estivermos bem diante de Deus, certamente teremos uma postura adequada diante dos homens. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.